sistemas periódicos podem ser modelados com recurso das razões trigonométricas. Iremos entender um pouco dos aspectos de um deles, que é o ciclo das marés. A força gravitacional, o Sol e a Lua, em conjunto com a rotação da Terra em seu próprio eixo, fazem com que esse conjunto seja responsável pela formação das marés, podendo ter um ciclo periódico, sendo ele máximo ou mínimo. A astronomia não é só ficar olhando para as estrelas, que nem eu ficava quando era criança. É basicamente entender como se dão os fenômenos astronômicos, ou seja, relações entre os corpos. E o fenômeno da maré é um desses, vamos dizer assim, é um desses fenômenos resultantes da relação dos corpos celestes. Ok? A Terra é um corpo celeste, apesar da gente estar aqui na nossa referência, pensando que a Terra é um lugar absoluto e que as coisas celestes são aquelas que estão fora da Terra, a Terra também faz parte do céu. A gente precisa entender que a maré é um fenômeno que se dá na relação das massas. Veja, é uma relação de massa em que você considera a massa da Terra, a massa da Lua e a massa do Sol. O Sol é apenas 46% da força que ele exerce com relação ao movimento das marés e em relação à Lua. A Lua é uma massa muito pequena, mas ela está muito perto da Terra. O Sol é a massa gigante dominante do sistema, porém está a 150 milhões de quilômetros. E, portanto, essa força de maré, e aí, olha, abrindo aspas, força de maré, a gente pensa logo no quê? A gente pensa no mar, né? Aliás, a palavra maré é uma palavra derivada de mar. A maré é algo que vem do mar, do entendimento que nós aprendemos ao ver o nível do mar subir e o nível do mar baixar. Porém, na astronomia, que é o meu caso, nós relacionamos força de maré às relações gravitacionais, são relações de massa. Ok? Então veja, a maré é resultante de uma força. Nem todo nível que sobe e que baixa tem a ver com maré. Ok? Então você tem nível alto que pode ser enchente. Imagina, o nível de uma cabeceira do rio, ele pode, no caso de uma foz de rio, ele pode estar alto e não ser maré, pode ser uma enchente. A força de maré, considerando matemática da astronomia, tem a ver com a massa da Terra, vou chamar aqui, ó, M1, e a massa da Lua, M2. Tem a ver com essa massa. Veja, se é uma força tem em consideração a massa, nós estamos falando de força gravitacional. Então ela é diretamente proporcional às massas, não é? M1, M2, né? M1, M2, dividido pelo quadrado dessa distância. Veja, então a gente aí já tem uma lei de Newton, né? É basicamente uma lei de força. A maré tem a ver com isto aqui, a maré, a força de maré. Muito embora a gente está querendo saber como as pessoas percebem. As pessoas percebem com o aumento do nível do mar. Pré-mar na alta, maré baixa. Se a gente tem aqui uma circunferência, a gente pode relacionar ela em 4 quadrantes, não é isso? Quando eu tenho aqui 0 graus, 90, aqui dá quanto? 170, é isso? 180. 270, não é isso? Ok? Com a trigonometria, qual é a relação que há? Força de maré tem a ver com uma função do cosseno, né? Não é isso? Olha que legal, ó. Repare bem. Se o ângulo é zero, imagine, se o ângulo é zero e essa circunferência tem um raio igual a 1, ó. Isso aqui é um raio unitário igual a 1, o cosseno é igual a 1, ó. Quando esse ângulo aqui varia, ó, se eu tenho um ângulo aqui de 30, de 60, 45, quanto mais aumenta o ângulo, menor o cosseno vai ficando, ó. Tá vendo? Tá vendo o tamanho que o cosseno vai ganhando? Ele vai diminuindo. Então, quando eu tenho 90 graus, eu tenho um cosseno igual a zero. Reparou? O que é que isso tem a ver com maré?
Quando você considera o cosseno como um dos fatores do sistema cíclico, você tem aqui, ó, Terra-Lua, você tem uma maré em função desse cosseno aqui maior e aqui uma maré menor. Reparou? Então, quando tiver Sol, Terra e Lua, nós vamos ter, quando tiver em 90 graus, a menor das marés, é a que chama de maré morta. Reparou? Justamente porque é um produto também do cosseno, é por isso que há essa relação matemática. Okay? Então, o cosseno, ela é chamada uma função periódica, né? Se você gira, você tem o cosseno que chega a 0 e volta a ser 1, vai a 0 e volta a ser 1. Não é isso? Então, a gente pode representar que esse ciclo completo do cosseno é uma curva mais ou menos assim. Ok? Para que você teria a origem mais 1 menos 1. Certo? Isso aqui que é periódico. É desse modo aqui que a maré varia. A força de maré varia. E o que significa isso aqui em relação à Terra? A posição da Lua, basicamente. Claro, você também tem a posição do Sol. E aí cria um outro fenômeno. A maré solar, imagine. E aqui estaria a maré solar. E elas podem estar fora de sincronismo. Compreenderam? Pode ser que o Sol estivesse aqui, por exemplo, ó. Isso cria harmônicos. E é por isso que o fenômeno da maré é complexo. Porque ele leva em consideração o ângulo formado entre Sol, Terra e Lua. E é um fenômeno complexo. E aí você tem uma função sinusoidal, que tem a ver com Terra-Lua, e outra função sinusoidal que tem a ver com Terra-Sol. Então, se os dois estão variando em ângulos diferentes, imagina aqui, Sol, Terra e Lua. Sol, Terra e Lua, ok? Então, repare, a gente tem aqui uma órbita da Lua e a outra da Terra. É isso? A Lua não pode estar aqui. Ela não pode estar aqui. Ela não pode estar aqui. Em qualquer um desses lugares. Então veja, a gente sempre vai ter uma relação que envolve ângulos. O ângulo da Terra-Sol, Terra-Lua. Terra-Lua. Ok? Então, veja que a função cosseno é uma função do ângulo, não é? Captou? Qual é a relação que tem a ver com a força? Significa que quando a gente tiver com Terra e Lua alinhados, a gente tem somas de força. E quando eles estão em perpendicular, aquela função cosseno praticamente anula uma das forças. Tomando os registros observados das marés baixas e das marés altas, no dia 5 de março de 2016, no Rio Minho, em Caminha, podemos observar graficamente o evento de ciclo das marés. É possível notar que a altura das marés é determinada em função do tempo. Observando as marés altas, podemos ver que às 2 horas da manhã a maré terá a altura de 3,4 metros e às 14 horas, 12 horas depois, a maré terá a altura novamente de 3,4 metros. Observando também as marés baixas, podemos ver que a maré às 9 horas da manhã terá a altura de 0,7 metros. E às 21 horas, 12 horas depois, a maré terá a mesma altura. Podemos concluir, então, que de 12 em 12 horas, a altura da maré irá se repetir a anterior, confirmando, então, que o movimento das marés é sim um movimento cíclico, periódico, ou seja, que em função do tempo irá se repetir, o que nós podemos calcular também a partir de uma função seno, que encontraremos a altura em função do tempo e vice-versa. São poucas as espécies de peixes que sobrevivem à água salgada e doce. Alguns deles preferem um dos tipos. No Rio Minho, que é um rio internacional e deságua no Oceano Atlântico, nós temos cerca de 50 espécies conhecidas de peixes. Por conta do seu comportamento e ciclo de vida, esses peixes se separam em grupos. Um dos grupos, por exemplo, denominamos de anádromo.
Os anádromos crescem na água salgada e migram para a água doce, onde lá eles vão executar o processo de reprodução da espécie. Um desses peixes migratórios é o peixe-sábio e sua pesca vai do dia 15 de abril ao dia 15 de julho, geralmente do pôr do sol ao nascer do sol. Dessa forma, a gente pode perceber que é um padrão periódico que está diretamente relacionado aos ciclos da maré e à trigonometria. Em 15 de novembro, aconteceu um enchente na Itália, que elevou a altura da água a 187 centímetros acima do nível do mar. Inúmeros tesouros culturais, palácios, bibliotecas e igrejas foram inundadas durante dias pela água salgada e insalubre.